A gente veio aqui e chamou essa entrevista coletiva até uma demanda do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, que é um conselho que existe aqui no município de Campo Verde, que a Polícia Civil participa, um conselho ativo e que vem aí tentando promover nesse Agosto Lilás, e tem conseguido, inclusive, promover nesse Agosto Lilás campanhas educativas e de conscientização a respeito da importância que tem esse assunto chamado violência doméstica e familiar contra a mulher. Aqui eu estou para expor um pouco sobre o que a delegacia faz, eu acho que todo mundo já sabe, mas não custa nada lembrar. A delegacia recebe os pedidos de medida protetiva, analisa, faz uma análise simples, né, a respeito da viabilidade daqueles fatos ou não, se são verídicos ou não, e aí encaminha ao Poder Judiciário, com a assinatura da própria vítima. Na verdade, a própria vítima que peticiona ao Poder Judiciário, é só encaminhado pela Delegacia de Polícia enquanto órgão receptor, e a partir daí a gente tem um provimento jurisdicional, decidindo se cabe ou não as medidas protetivas, e aí o Judiciário faz essa análise. Então a delegacia cabe, né, no primeiro momento, receber essas demandas. Outras coisas que a delegacia pode fazer, se aqui, por exemplo, não fosse o caso de ser uma cidade sede de comarca, seria o próprio delegado de polícia aplicar as medidas protetivas de forma prévia e depois submetê-las ao juiz de direito, já que a lei 11.340 de 2006 assim prevê. Outra situação também que é competência da delegacia é realizar ali o mandato de busca e apreensão de eventual arma de fogo que o agressor tenha. E muitas das vezes, né, ocorrem essas situações. Ele tem que também mandar um relatório informando se aquele agressor possui arma de fogo ou não. Isso aí veio junto com a liberação das armas de fogo no governo anterior, veio também essa exigência de que fosse verificado cada vez que uma mulher sofresse violência doméstica ou fizesse uma denúncia de violência doméstica, se aquela pessoa possui ou não arma de fogo, e para poder até cortar, né, a posse de arma de fogo de uma pessoa que pratica violência. Bom, é isso. A delegacia de polícia está de portas abertas. A violência doméstica ela acontece em todos os estratos sociais, desde da pessoa mais pobre até a pessoa mais rica. Ninguém está livre desse mal. Acontece na surdina, dentro das residências, muitas vezes encoberto por alguns familiares, mas nós estamos aqui com a delegacia de polícia para nos colocar à disposição. E toda a população pode encontrar amparo e guarida ali nos trabalhos da Polícia Judiciária Civil. O botão do pânico é uma medida criada aqui pelo estado de Mato Grosso, é um botão do pânico eletrônico, ele funciona por um aplicativo instalado no celular, e a partir disso a vítima de violência doméstica que tenha medidas protetivas deferidas em seu favor pode estar acionando ali diretamente o botão do pânico. Esse botão do pânico vai acionar a polícia militar ou quem tiver ali a função de fazer guarda ostensiva, seja a Patrulha Maria da Penha. Em alguns locais a Patrulha Maria da Penha ela é até municipal, né, em locais que tem guarda municipal, e dessa forma faz com que a mulher seja resguardada. Em relação a isso, realmente, as pessoas que foram as vítimas de feminicídio, elas não tiveram aí medidas protetivas deferidas em seu favor. Isso se deve em razão do que a gente chama de ciclo da violência doméstica. O ciclo da violência doméstica ele começa com um simples xingamento, com uma violência psicológica, onde dizer que você não vale nada, mulher, algo do tipo assim, vai evoluindo para um empurrão, para um tapa, para um soco, para uma agressão mais forte, até chegar na morte. Então, assim, a gente precisa romper esse ciclo da violência, precisa encerrar esse ciclo, e esse ciclo se encerra com as medidas protetivas. Nós temos um índice de sucesso muito grande a partir do momento que você tem as medidas protetivas deferidas em favor dessas mulheres. Então, a mulher que tem a medida protetiva deferida tem duas tranquilidades. Uma em relação a ela, né? E outra em relação até à própria família, já que a medida protetiva não implica na prisão do agressor, apenas se ele cometer um crime mais grave. Se ele não cometer nenhum crime grave, ele não vai acabar sendo preso, ele apenas vai ter que se afastar do lar, cumprir determinadas restrições, e vai impedir que ele mantenha contato com a ofendida, dessa forma gerando uma segurança maior para ela, que ela possa desenvolver as suas atividades até laborais, enfim, cuidar da família, tudo que uma mulher deve fazer e pode fazer e quer fazer nessa situação livre dessa violência doméstica. Importantíssimo também o papel do judiciário, né, envolvido nessa campanha Agosto Lilás, tendo em vista que no final acaba vocês julgando toda essa situação, né? Sim, é uma rede de proteção, né, cada um tem seu papel, e esse mês a gente está divulgando o papel de cada instituição, delegado, promotor, né, a Promotoria de Justiça e o Fórum. O fórum recebe todos os pedidos de medidas protetivas, né, onde elas são analisadas no prazo de 48 horas. São vários pedidos: afastamento, busca apreensão de arma de fogo, até fixação de alimentos, que a gente aí designa marca uma audiência de conciliação aqui no centro de conciliação do fórum. Então é um
um mês muito importante, né, para a população conhecer qual é o papel de cada instituição e principalmente da conscientização desse assunto tão delicado, que apesar das inúmeras ações, ainda diariamente a gente recebe no mínimo 2 pedidos por dia. Imagina uma cidade igual Campo Verde, 2 pedidos por dia de medidas protetivas, né? Fora, né, que todos os últimos júris que nós fizemos foram de feminicídio. Então é um mês de conscientização, né, desse assunto tão sensível, né, que deve ser tratado no seio familiar, em qualquer local, o respeito pela mulher, pelas escolhas dela, né, de trabalhar, de ter filhos, de como ela vai guiar a vida dela. É claro que a gente é uma partilha, né, o ser humano é troca de informação, mas a individualidade da pessoa também é muito importante. Vou falar com a senhora, doutora, de um assunto especial que até agora a gente falou muito sobre as mulheres e não falamos sobre os homens, os agressores. Eles também muitas vezes estão influenciados por uma cultura antiga que vem enraizada durante muito tempo, né? Muitas vezes eles não têm noção do mal que ele está trazendo, né? E o Fórum também tem um projeto quanto a isso também para os agressores, né? Sim, o projeto começou já faz alguns meses, chamado Tenor Jus, justamente para atender os homens, né, como agressores. É uma conversa, é uma orientação, é um bate-papo, né? Só exemplificando como esse assunto é delicado, foi feita uma dinâmica, né? E um disse assim para, né, para a psicóloga: eu nunca fui escutado na minha vida. É a primeira vez que alguém me escuta e eu posso externar, eu posso falar o que aconteceu comigo. Eu sou duro assim porque foram duros comigo. Então, são assuntos delicados do dia a dia. Então, essa conversa organizada que está sendo feita uma vez por mês com os agressores está tendo muitos frutos positivos, né, dessa compartilhamento de ideias entre os agressores e também ver que é uma situação da sociedade. Às vezes ele é agressor por uma questão familiar, né, endêmica do machismo, né? Então é um assunto delicado que a gente está tentando trabalhar com eles ali uma vez por mês. Reforçando sobre a medida protetiva, fala um pouquinho para a gente sobre a durabilidade dessa medida protetiva e sobre a renovação, que muitas mulheres têm muitas dúvidas sobre isso também. Aqui, né, a lei não prevê um prazo, né, mas a gente foi feita uma normativa que a gente coloca o prazo mínimo, né, de 6 meses de vigência, que é o tempo da gente fazer o processo, julgar o processo, marcar audiência de conciliação no centro de conciliação aqui do Fórum para tratar dos alimentos, guarda. Então, esses 6 meses a medida protetiva está em vigor, aí a gente organiza o processo criminal e também organiza a parte civil, que é a principal problema, que são os alimentos, guarda e separação. Então, passando esses 6 meses, a medida protetiva encerra. Mas antes desses 6 meses, a vítima pode vir ao fórum, né, por simples declaração, né, perante ali a vara criminal: eu declaro que quero a prorrogação por causa disso. E a análise também da prorrogação é feita com os relatórios da Patrulha Maria da Penha, que é feita pela PM. A PM faz 3 visitas para ela, onde ela relata como é que está a situação. O agressor parou, o agressor continuou. Então, isso baseia o pedido, né, de prorrogar, né, mais 6 meses essa medida protetiva. São raras as prorrogações, porque normalmente em 6 meses a gente consegue resolver a situação, né, civil e criminal da vítima e do agressor. Ainda quanto ao Tenor Jus, doutora, tem muitas pessoas que às vezes não foram acusadas de agressão ainda, porque a mulher não teve coragem de admitir o erro. Mas a gente percebeu que recebeu algumas mensagens de homens que queriam participar, que se sentiram agressores com essa repercussão do Agosto Lilás. Eles também podem participar de maneira voluntária, doutora? No Tenor Jus, normalmente ainda não, né? A gente ainda não tem essa voluntariedade, porque nós temos 2 coisas, né? A medida protetiva, a gente tem o fato, né? E aí a gente defere, né? Aí determina a vinda dele aqui. A gente está organizando, né, uma voluntariedade, mas isso é raro, é assim, né? O que a gente vê é que eles ficam muito resistentes no primeiro encontro, muito,
Mas depois que ele sai do primeiro encontro, ele já fala assim, eu vou vir em todos agora, porque eu me senti acolhido. Então é isso que a gente está percebendo, né, no Tenor Jus.